Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da rádio Sarandi FM 87.5. Nós estamos iniciando o programa Emmanuel Deus Conosco e é uma grande alegria nesta manhã de sábado trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Você é o nosso convidado especial e você é o nosso convidado a ficar conosco das 8 até as 9 horas da manhã e ouvir um tema de mensagem abençoado. Não é hora de parar. Amém? Você que já pensou em desistir, está enfrentando dificuldades, saiba que não é hora de parar. O profeta Azarias, ele encoraja o rei Asa a prosseguir na sua reforma espiritual. Nós vamos meditar hoje lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. E nós sabemos que a palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Não é porque ela foi escrita tantos anos atrás que Deus não vai falar conosco. Então, muitas vezes nós nos deparamos com cansaço ao longo do caminho, com desânimo, mas nós sabemos que não podemos abandonar o propósito apenas por causa das dificuldades. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Em hebraico, esse livro chama de Divrei Hayamim. Quanto a vós, sede firmes e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão uma recompensa. Amém? Nós que somos filhos de Deus, nós nunca podemos desistir. Por isso, nesta manhã, eu convido você a ficar ouvindo a mensagem conosco até 9 horas da manhã. Quero também agradecer a participação de todos vocês que ao longo desses 10 anos têm acompanhado o nosso ministério. Convido você a orar comigo. Vamos falar com Deus? Abra o seu coração. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome, Senhor. Com alegria, nesta manhã de sábado, estamos mais uma vez, ó Deus, para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor se manifeste, Pai, em nossos corações, falando aquilo que precisamos ouvir. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ser ensináveis, para que possamos ter, Pai, tempo para ouvir a Tua palavra e não termos apatia dela. Por isso, ó Deus, nesta manhã, queremos mais uma vez, Senhor, pedir que o Senhor fale conosco. Pedir que o Senhor esteja na direção do programa do início ao término. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã e seremos abençoados. Fala conosco, manifesta a Tua glória e poder. Avança o Teu reino, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, tema do programa Não é Hora de Parar. Nós vamos meditar hoje numa história muito interessante, uma reforma espiritual que o rei Asa fez, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Mas antes nós vamos ouvir um louvor. Quero já agradecer a participação de todos vocês que estão nos acompanhando pelo site da rádio, pelas plataformas digitais, acompanhando pela rádio também. E lembrando que todo sábado nós estamos aqui nesse mesmo horário. Irmãos, como é bom estudarmos a palavra do Senhor. E ao longo do caminho nós fazemos amigos, conhecemos pessoas. E eu quero agradecer imensamente o pastor Marcelo Assunção, que está com uma canção nova. E estou divulgando aqui no programa Emmanuel Deus Conosco a canção Sede Santos. Você que quer conhecer um pouquinho mais do ministério do pastor Marcelo Assunção, vai no YouTube, Ministério Pastor Marcelo Assunção, mas está só Marcelo Assunção, né? E também nas plataformas digitais. E vamos ouvir então este louvor, logo depois nós vamos ter o tema da mensagem. Vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome dele através do louvor e nós vamos retornar com o estudo da palavra hoje. Não sai daí não, fica ligadinho conosco.
Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor. E trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está a falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Chamou Moisés para falar. No Monte Sinai eu vou descer, na nuvem espessa eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz. E o monte fumegava, e o chão e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como um fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Jesus. Deus seja louvado, irmãos.
Nesta manhã nós vamos ouvir então a meditação da palavra, como eu já disse, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E nós vamos ver uma história ali de um rei, o rei Asa. Essa história ela começa no capítulo 14, prossegue no capítulo 15. E é um relato iniciado, né, no capítulo 14, falando do seu reinado, das reformas espirituais. E o capítulo 14 ao 16, ele vai abranger o mesmo tema, governo e reinado do rei Asa. Importante também nós falarmos que em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 15, não há paralelo com o livro de Reis. Geralmente, Crônicas tem um paralelo no livro de Reis, né? Sefer Melahim. Mas dessa vez não tem este paralelo. E nós vamos ver então sobre essa reforma religiosa, capítulo 15, do versículo 1 até o 15. Vamos fazer a exposição da palavra. Lembrando que essa tradução que eu estou seguindo aqui é da Bíblia de Jerusalém. Então, se você tiver uma outra Bíblia, talvez a tradução esteja um pouquinho diferente. Tá bom? Vamos fazer a leitura então sobre a exortação de Azarias e a reforma. Versículo 1. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed, o qual saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Asa, e vós todos de Judá e de Benjamim, ouvi-me, e Yahvé está convosco quando estáis com ele. Se o procurardes, ele deixar-se-á encontrar, mas se o abandonardes, também ele vos abandonará. Israel viverá muitos dias sem o Deus verdadeiro, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua aflição voltará a Yahvé, Deus de Israel. Ele o procurará e Yahvé se deixará encontrar por ele. Nesse tempo nenhum adulto conhecerá a paz, mas as tribulações múltiplas recairão sobre todos os habitantes do país. As nações e as cidades se baterão umas contra as outras, pois Deus as ferirá com toda espécie de tribulações. Quanto a vós, sede firmes, e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão uma recompensa. Quando Asa ouviu essas palavras e essa profecia, tomou a decisão de fazer desaparecer os horríveis ídolos de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé, que se achava diante do vestíbulo de Yahvé. Congregou todo Judá e Benjamim, bem como os de Efraim, de Manassés e de Simeão, que vieram habitar com eles. Pois muitos israelitas tinham se aliado a Asa, vendo que Yahvé seu Deus estava com ele. No 3º mês do 15º ano do reinado de Asa, eles se reuniram em Jerusalém. Ofereceram em sacrifício a Yahvé naquele dia uma parte dos despojos que tinham recolhido, a saber, 700 bois e 7.000 ovelhas. Comprometeram-se por uma aliança a buscar a Yahvé, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. E todo aquele que buscasse a Yahvé, Deus de Israel, seria morto, fosse ele grande ou pequeno, homem ou mulher. Prestaram juramento a Yahvé em voz alta, e por aclamação, ao som de trombetas e das trompas. Todos os de Judá se alegraram com este juramento que tinham feito de todo o coração. Foi com toda a sua boa vontade que procuraram Yahvé. Por isso, ele se deixou encontrar por eles e deu-lhes paz em todas as suas fronteiras. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco, amém, neste momento, e que a palavra dele venha florescer no nosso coração. Eu sempre digo que a palavra do Senhor não muda, mas nós mudamos através da sua palavra. Então, que possamos, neste momento, receber este alimento espiritual para as nossas vidas. Então, iniciamos o capítulo 15 de 2 Crônicas, e do versículo 1 até o 7, até o versículo 7, nós vamos ver um discurso do profeta Azarias ben Obed. E aqui, logo de início, ele já começa falando de algo importante na nossa vida hoje, a presença de Deus.
E coisa triste é ver quando as pessoas se afastam da presença de Deus. E, na verdade, as pessoas pensam que Deus que se afasta deles, mas não. O ser humano é que se afasta primeiro. O coração humano é que se afasta, que se distancia de Deus. E essa mensagem foi trazida para o rei Asa através do profeta Azarias. No versículo 1, Azarias aqui, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, se encheu da presença de Deus para transmitir essa mensagem inspirada. E Azarias, irmãos, o profeta Azarias, em toda a Bíblia, ele é mencionado somente neste capítulo aqui de 2 Crônicas, 15. Os profetas, antigamente, eles eram privilegiados porque eles tinham experiências místicas com o Eterno, com Deus. E eles se tornavam guias espirituais na questão espiritual do povo, na questão religiosa. E este nome aqui, Azarias, em hebraico, Azariá, é aquele a quem Yahvé ajuda. E ele ficou conhecido por essa profecia. Azarias, ele não foi chamado no meio de trovões, no meio de relâmpagos, de um som avassalador, mas ele foi chamado pelo sopro do Espírito para levar esta mensagem às nações. E ele sai ali ao encontro de Asa, ele diz assim, Asa, e vós todos de Judá, Benjamim, ouvi-me. Ele queria que essa mensagem fosse ouvida. E ele falou, Yahvé está convosco quando estáis com ele. Yahvé está com aqueles que permanecem ao seu lado. Yahvé está com aqueles que obedecem às suas leis, que observam os seus preceitos. Os que buscam por ele, em verdade, em humildade, o encontrarão. São por ele encontrados. Como diz a palavra, aquele que o busca, o acha. E Yahvé está convosco quando estáis com ele. Se você estiver com Deus, ele vai estar com você. Se você estiver com o Eterno, ele vai estar com você. Aquele que o busca, acha. Mas logo em seguida ele diz, se o procurardes, ele deixará encontrar-se. Essa também foi a advertência que Davi ele passou para Salomão lá em 1 Crônicas, no versículo 28, capítulo 28, versículo 9. Salomão falou, recebeu de seu pai, Salomão recebeu de seu pai essa mesma instrução. Olha só o que diz. Vou ler aqui para você. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor de todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. Aqui fica um grande ensinamento para nós. Se nós o buscarmos, nós encontraremos esse Deus. Mas se nós voltarmos as costas para ele, se nós o deixarmos, ele também vai nos rejeitar. Rejeitar-te-á para sempre. E Azarias aqui ele estava apresentando exemplos dessa verdade extraídos na história de Israel. Ele provavelmente já conhecia a história de Davi. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas se o abandonardes, ele também vos abandonará. Aqui está o perigo, irmãos, em abandonar a fonte das águas vivas. Perecemos. Ele não vai estar conosco. O homem que esquece a este Deus Todo-Poderoso, esquece a Yahvé, também é esquecido por ele. E essa profecia aqui, ela tem em mente, irmãos, algo muito mais grave do que isso. A idolatria que o povo de Israel e Judá eram capazes de cometer. Eles estavam em pecado. Os idólatras eram os israelitas que acabavam de esquecer o culto a Deus. Eles haviam esquecido, eles estavam negligenciando a lei. Então, o que Deus teve que fazer, o que Yahvé teve que fazer? Enviar um profeta para adverti-los, Mas aqueles que se aproximavam também de Yahvé e que se aproximavam da lei, também eram acompanhados pelo Deus eterno. E eles teriam a presença divina acompanhado das bênçãos divinas.
Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos acompanhados pelas bênçãos divinas. Lembrem Deuteronômio 28, fala que as bênçãos nos acompanharão, e é verdade. Aonde estamos está a bênção de Deus sobre nós. E o Targum, irmãos, olha como ele apresenta esse versículo aqui. Ele fala da presença auxiliadora de Deus e do homem que preenche essas condições. Então, esse homem que tem a presença, ele não precisa temer nada. Você tem a presença, você está confiando no Senhor, Ele está cuidando de você. Ele nunca será abandonado. Quem está com Deus e ponto final. Se você está na presença, Ele não te deixará. Amém? Se você está andando, caminhando com o Senhor, Ele não te desamparará. Pode ser que aconteça a dificuldade mais, digamos assim, previsível da sua vida, que você fala assim, eu nunca pensei passar por isso, mas o Senhor jamais te desamparará. Hoje pela manhã, o chaveiro do meu carro caiu, ele saiu da chave, e quando eu peguei ele, estava ali o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu peguei a chave, foi até a irmã Isabel Cristina Bredariol, que me deu de aniversário ano passado, lá na rádio, né? E eu peguei aquela palavra, eu falei assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, pega essa palavra para você hoje. Se você caminha com Deus, você está na presença, Ele jamais te deixará, Ele nunca te abandonará. Vamos para o versículo 3. E aqui no versículo 3, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que Israel, ele esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ele estava negligenciando a lei, havia esquecido o culto. E quando Israel esteve sem o verdadeiro Deus, privado dos seus ensinamentos, dos seus profetas, dos sacerdotes, né, que também ensinavam a lei, das suas bênçãos. Alguns falam sobre o tempo de Juízes, que foi um tempo mais baixo de nível espiritual, realmente de decadência. E alguns outros comentaristas, no Targum mesmo, aponta que foi uma época em que o norte ele se separou do sul. Então, um dia muito escuro para a nação sul, Israel. Quando Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, também pode ser uma referência a qualquer época de apostasia em que Israel se afastava da presença. Asa, então, ele não queria repetir aquilo que estava acontecendo naquele momento, lembrando, né, dos antepassados. Ele não queria repetir aquilo que aconteceu no passado. Ele queria prosseguir essa reforma espiritual e livrar então o país da idolatria. Alguns ainda fazem dessa profecia uma advertência, especialmente porque ela antecedia o cativeiro babilônico. Aqui no versículo 4 fala assim, mas em sua aflição voltará a Yahvé. Em outra tradução, na sua angústia eles voltaram ao Senhor. Então o rei Asa, ele tinha em suas mãos um poder para evitar os mesmos erros do passado. Eles haveriam, né, de ser melhores do que o povo que havia cometido os mesmos erros no passado. Eles não tinham encontrado a paz, os vexames eram grandes, muita vergonha, e Yahvé estava distante deles. Era uma junção de pecado, calamidade e julgamento, sempre que Israel se afastava do Senhor. E assim, o pecado operava fora de controle, irmãos, cada vez mais distantes. E assim somos nós. Se você se distanciar de Deus, do eterno, cada vez mais você vai estar distante. Você vai se sentir distante, sem forças para estar na presença, sem forças para voltar. Mas essa história aqui demonstrava que cada vez que Yahvé, ele se voltava para Deus, vinha a presença de Deus novamente sobre eles, vinha a cura. O Senhor estava presente. E assim também é conosco. Deus também quer que nós sejamos curados, não somente de doenças físicas, mas do nosso interior. Eu rogo que Deus te cure, como diz em hebraico, né? El na refaná. Então,
essas apostasias todas que eram cometidas, elas eram revertidas. O povo se dava conta e se arrependia dos seus pecados. E se eles se arrependessem, eles iriam evitar dor, iriam evitar constrangimento, iria evitar a calamidade que viria sobre eles. Olha só, Salmo, Terrilim 106, versículo 44. Olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo as suas muitas misericórdias. Então é pelas muitas misericórdias do Senhor que a normalidade era restaurada. Pelas muitas misericórdias. E assim o Senhor também é conosco, irmãos. Pelas suas muitas misericórdias, nós estamos de pé. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que grande é a fidelidade do Senhor e nova, todos os dias, são as suas misericórdias. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, grande é a misericórdia do Senhor para conosco. E alguns estudiosos também supõem que ele tenha fraseado, né, o próprio Senhor Jesus tenha fraseado este versículo quando ele relata lá em Mateus, no capítulo 24, sobre o mundo apostasado. Capítulo 24, se você for ler o versículo 6, o 7, o 9, o 13 e ler todo ali o contexto também, você vai entender. Então há consequência, irmãos, no nosso pecado. Todo pecado cometido há uma consequência a ser paga. Vamos para o versículo 6. E as nações se baterão umas contra as outras, pois Deus as ferirá com toda espécie de tribulações. Então, em outra tradução, é como se estivesse aqui, ó, na sua Bíblia, talvez esteja esse. Porque é nação contra nação, cidade contra cidade, haverá tribulação. Irmãos, uma tradução, o outro contexto é o mesmo. Guerras, nações, degradação espiritual, o contexto é o mesmo. Cidades sendo destruídas, o povo, né, longe de Elohim, então os vexames eram grandes. As vergonhas que o povo passava eram grandes. E se nós formos ver, observar, o pecado era devidamente castigado. O povo sofria a consequência do pecado, como nós também sofremos. E é provável que esteja em pauta aqui também a luta de uma das tribos de Israel contra as outras. Guerras civis estavam acontecendo. Então as nações se baterão umas contra as outras. Nação contra nação, cidade contra cidade. Os inimigos estrangeiros, irmãos, eles sempre estavam à espreita, olhando ali o povo de Deus, para atacar Israel novamente. Era como diz o comentarista Champlin, ele fala que era a época de matar e ser morto. Uma época difícil para Israel. E também é um tema que enche as páginas do Antigo Testamento, a Guerra Santa. Neville Chamberlain, abre aspas, comentarista, ele diz que na guerra não há vencedores, e nunca vai haver, irmãos. Guerra é guerra, guerra ele leva à destruição. Então, o povo de Israel, para vocês, desde o comecinho recapitularem a mensagem do profeta Azarias, é para que o povo se arrependesse, para que o povo retornasse à presença. Senão eles iriam sofrer a consequência do pecado, calamidade e julgamento. Vamos para o versículo 7. Mas ele traz também uma mensagem muito bonita, que é o tema central do programa. Não é hora de parar. Quanto a vós, sede firmes, e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão uma recompensa. Embora nós saibamos que muitas vezes a nossa recompensa não será aqui neste tempo vindouro. Neste tempo de agora, aliás, mas no mundo vindouro. Nós queremos uma recompensa agora, mas talvez não teremos. Queremos aplausos agora, não temos. Mas no mundo vindouro seremos recompensados. Em outra tradução,
está escrito: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Então, esta obra, essa reforma espiritual precisava ser feita, ela precisava ser recompensada e ela precisava que quem fosse fazer a obra tivesse as mãos fortes. Que a pessoa que fosse fazer essa reforma, ela tivesse força, estivesse cheia de coragem para prosseguir. E as reformas, elas sempre, ao longo da história de Israel, elas sempre sofreram algum tipo de oposição. Lembra na época de Esdras e Neemias, que tinha Sanbalat e Tobias? Aqui também o povo iria passar por oposições. Então, o Eterno, ele estava falando através da mensagem do profeta Azarias, que era para eles ser firmes. Se encha de coragem, se encha de vigor. Não seja lânguido. Seja vigoroso. Interessante, irmãos, que nós estamos há 10 anos no ar. Já pensou se no primeiro ano na dificuldade tivesse parado? E eu posso assegurar para você que foram muitas dificuldades para chegar até aqui. Então, nós não podemos parar. Seja a obra espiritual que você esteja realizando em prol do reino de Deus, em favor de Yahvé, você não pode parar. Então, se encha dessas palavras nesta manhã. Ser firme, ser vigoroso, tenha coragem. E a promessa era que a obra seria recompensada. E haveria o quê? Prosperidade interior, haveria derrota dos inimigos, as potências inimigas, eles iriam fracassar e haveria sucesso para o povo de Israel. Comentarista Elicote, ele fala assim em seu comentário: não fiques atrás de seus antepassados, que a sua lealdade a Yahvé seja decisiva e sincera. Teu trabalho desarraigará a idolatria. Então, se Asa, se Judá continuasse firme neste propósito, a idolatria iria acabar, iria ser extirpada do meio do povo. E uma palavra de ânimo, então, do profeta Azarias foi levada ao povo. E a promessa garantia a dedicação e o esforço em seguir a Yahvé. Então, se eles quisessem ter este sucesso, eles deveriam seguir o Senhor. Eles nunca deveriam deixar que a sua vontade prevalecesse, mas que a vontade deles sempre fosse de estar na presença do Pai. E algo importante para nós aqui, irmãos. Se essa promessa, ela garantia dedicação e esforço em seguir a Yahvé, é a mesma promessa para nós. Você tem que se esforçar. Não pense você que seguir a Deus, você segue de qualquer jeito, da sua forma, não. Tem que seguir da forma correta, com o coração puro, em humildade. O Senhor, Ele conhece a intenção do coração do homem. Então, não será em vão as suas orações, não será em vão o seu jejum, não será em vão todas as vezes que você chorou aos pés do Senhor. E sabe qual foi a reação de Asa? Você sabe qual foi a reação após essa mensagem, após essa profecia? Nos versículos seguintes, de 8 a 15, diz que Asa, ele age da seguinte forma, a mensagem do profeta, com ânimo. Ele fala assim: ó, então vamos intensificar a destruição dos ídolos. E é o que nós vemos a partir do versículo 8. Olha só o que diz em 2 Crônicas, no capítulo 14, voltando ao capítulo anterior, versículo 2 a 5. Asa fez o que é bom e justo aos olhos do Senhor seu Deus. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os santuários locais que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os santuários locais e os altares de incenso e de todas as cidades de Judá, e houve paz durante o seu reinado. Então, a consequência, irmãos, da obediência é a paz.
houve paz no seu reinado. Então, o propósito do rei Asa foi renovar o pacto de Yahvé, que foi estabelecido entre o Senhor e os seus antepassados, feito por mediação de Moshe, de Moisés. Essa história dessa reforma religiosa é a mesma para nós hoje. Todo ano nós começamos o ano falando: esse ano com Deus vai ser diferente. E acabamos negligenciando o que deve ser feito. Meditação da palavra, estudo sistemático da palavra, oração, obediência, jejum. Mas se você obedecer, você vai encontrar um renovado vigor, assim como o povo de Israel encontrou. Então Asa, ele declarou guerra contra a idolatria. Os versículos que se seguem diz que ele declarou guerra e o profeta encorajou ele a lutar. Ele falou: vou acabar com a idolatria. E o profeta continuou encorajando ele. A idolatria, irmãos, ela é uma abominação aos olhos do Senhor. Uma designação veterotestamentária comum. Nós vemos ela ao longo da Bíblia, do início ao fim. Voltando, a mensagem, Abias, o seu pai, ele havia conquistado grandes cidades ali, e talvez ele tivesse obtido liberdade de Judá desde aquele tempo. Mas agora o altar ele precisava de reparos. Ele precisava passar por essa reforma, e assim Asa fez. Ele fez essa reforma. Talvez ele tenha dado ao altar uma camada de bronze, porque como o altar ele já havia perdido essa camada em alguns pontos, porque ele estava ali sendo usado desde os dias de Salomão. Talvez essa reforma tinha muitos embelezamentos, tinha reparos esplêndidos que poderiam ser feitos ali, mas eles precisavam fazer o altar novo, parecer novo. E no versículo 9 e 10, então começa a falar dessas reformas religiosas dirigidas por Asa, que fala das duas tribos de Judá, de Benjamim, juntamente com os muitos que tinham chegado ali junto com eles, junto com Benjamim, com Judá, pertencentes às tribos de Efraim, às tribos de Manassés, de Simeão. E elas foram reunidas ali e formando uma nação composta, juntas, para observarem todos os ritos de Yahvé. Então, muitas pessoas foram alcançadas nesta reforma religiosa. E nesta reforma religiosa também foram assinaladas e celebrados também os sacrifícios especiais, como se o templo tivesse sido dedicado de novo. E a palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, que ocorreu no terceiro mês, que é o mês de Sivan, que corresponde ao nosso maio e junho. Então, naquele mês também era um mês da festa de Pentecoste, Shavuot, e também da celebração da outorga da lei. Então, a comemoração foi muito grande. Imagine um novo templo sendo dedicado, o novo altar sendo dedicado. Daí você fala assim: mas o altar era o mesmo. Era, mas é como se fosse o primeiro, irmãos. Quando você muda para uma casa nova, não parece que aquela casa é a primeira que você tem na vida? Você quer cuidar dela, E neste ano aqui foi o 15º ano do reinado de Asa. E neste ano pode ser que ele também tenha obtido uma tremenda vitória contra os etíopes. Interessante que ele estava celebrando a vitória contra a idolatria, e Yahvé foi tão bondoso que esta celebração aconteceu juntamente com a festa de Pentecoste, e tudo teve um sentido mais especial. Porque quando as bênçãos vêm, quando as coisas boas acontecem na nossa vida, elas vêm todas juntas. E a renovação do pacto, então, foi feita, mediante ali os juramentos solenes. Nós lemos aqui que houve o tocar, da trombeta, do clarim, os sonidos eram fortes, o povo gritava de júbilo.
A alegria, então, a lealdade a Yahvé tinha sido restaurada. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, bem como os de Efraim, Manassés e de Simeão, que vieram habitar com eles, por muitos israelitas que tinham se aliado a Asa, vendo que Yahvé, seu Deus, estava com ele. No terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, eles se reuniram em Jerusalém, ofereceram em sacrifício a Yahvé naquele dia uma parte dos despojos que tinham recolhido, a saber, 700 bois e 7.000 ovelhas. Comprometeram-se por uma aliança a buscar a Yahvé, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. E todo aquele que não buscasse a Yahvé, Deus de Israel, seria morto, fosse ele grande ou pequeno. Então aqui houve uma alegria muito grande nessa reforma, neste reparo. Não foi somente esse juramento aqui para eles escaparem do pecado, não. Da calamidade, do julgamento, houve um tipo de espiritualidade diferente. Houve ali, naquela nação, o acompanhar do que? De um reavivamento espiritual. E é este reavivamento, irmãos, que nós temos que passar ao longo das nossas vidas. Talvez você olhe para você e fale, mas eu estou firme com Deus, eu não preciso ser reavivado. Todos os dias nós precisamos de um novo encontro com Deus. Eu me encho da presença, da graça de Deus quando Ele fala de maneira diferente comigo. Quando eu me apanho ali naquele momento que eu sinto aquele renovo espiritual. Então todos nós precisamos deste renovo, grandes ou pequenos, mestres, doutores da lei, profetas, todos, pastores, bispos, todos precisamos. Então a espiritualidade ali foi diferente, ali naquele reavivamento espiritual. Lembrando, irmãos, que o maior mandamento da lei é o amor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, logo após o chamar Israel, eu quero ler para você aqui, Devarim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, obedecendo os preceitos do Senhor, obedecendo os ritos, fazendo o que era certo, o amor divino resultou em alegria e bem-estar para o povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Já foi tema de mensagem no programa Emanuel. Já meditamos neste capítulo de Devarim, capítulo 6. Então, mediante a decisão certa, houve descanso, houve paz. E em vez de sofrer calamidades, a nação de Judá, ela gozou de descanso, de paz no sentido absoluto. Shalom. Os inimigos foram esquecidos por um tempo. Mas, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, esse descanso, ele seria interrompido. Mas a mensagem para nós hoje, irmãos, é uma mensagem que leva a uma profecia do rei Azarias, a uma reforma espiritual bem-sucedida, no qual as pessoas obtiveram descanso, obtiveram paz. E assim tem que ser na nossa vida. A busca constante da presença de Deus nos leva a viver o melhor tempo da nossa vida, o tempo de paz, tempo de regozijo, tempo de bênçãos recebidas. Não se distancie da presença de Deus, aconteça o que acontecer. E a obra que o Senhor colocou em suas mãos para você efetuar, segure e firme. E fale, eu vou cumprir a minha missão, não vou abandonar o barco. Se você estiver com Yahvé, Ele vai estar com você. Aconteça o que acontecer, tudo está no controle das mãos do Eterno. Então não temas, sede firmes, como diz aqui a palavra do Senhor. Sede firmes, sede constantes, no versículo 7. Não desanime em nenhum tempo. Só confie que Ele vai te levar além. Amém? Vamos orar então. Se essa mensagem falou ao seu coração, gostaria de convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Gostaria de convidar você. Quanto a vós, sede firmes e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão uma recompensa. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Eterno, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, te agradecer porque toda manhã de sábado, Pai, o Senhor tem falado conosco.
O Senhor, Pai, é aquele que dirige os nossos passos, aquele que nos incentiva ao longo do caminho. E a mensagem hoje, Pai, do profeta Azarias para nós, é uma mensagem que nós vamos encontrar descanso em nossos corações. Precisamos, ó Deus, efetuar aquilo que o Senhor deixou para efetuarmos. A Tua obra, Pai, o Senhor começou, o Senhor vai completá-la até o fim dos nossos dias. Visita, Senhor, nesta manhã a vida dos Teus filhos e filhas. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que a Tua presença, Senhor, os encha de graça, de sabedoria, de paz, de alegria em seus corações. Visita o Senhor nesta manhã, abençoando, trazendo, Senhor amado, a paz que eles necessitam, a fé, a alegria, a esperança, Pai, em seus corações. Abençoa-nos, Senhor, e seremos abençoados. Nesta manhã, o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Mensagem do Senhor, não é hora de parar. E eu tenho certeza que após você ouvir toda esta palavra abençoada, você não vai parar. Quero agradecer, pega o meu celular, filha. Quero agradecer a participação de todos os irmãos e quero lembrar aqui, irmãos, que sábado que vem nós vamos ter um sorteio no programa, tá? Deixa eu pegar aqui o anúncio da irmã Camila. A irmã Camila, ela faz bolos e ela fez esse anúncio aqui para mim, ó. Quer deixar sua festa ainda mais saborosa e inesquecível? Conheça os bolos da Cá. Trabalhamos com deliciosos bolos caseiros, bolos personalizados para aniversários, docinhos irresistíveis para todos os tipos de eventos. Encomende já o seu e deixe sua comemoração com um gostinho especial. Entre em contato pelo WhatsApp 944 997332346 ou siga no Instagram @bolos.dk1. Interessante que quando nós conhecemos a irmã Camila, ela tem sido bênção nas nossas vidas. E eu falei, eu quero ser bênção na sua vida também. Vamos fazer um sorteio do seu bolo, lá no programa Emanuel, sábado que vem. Então nós vamos divulgar essa semana. Com certeza o bolo vai vir recheado com um livro para você ler, comendo seu bolo. Mas eu agradeço e louvo a Deus pela vida da irmã Camila. Vamos ouvir então, para encerrar, filha, o louvor do pastor Marcelo Assunção. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo do caminho, que estão presentes no meu ministério. Você que quer receber orações, nos siga nas plataformas digitais, entre em contato comigo. Não é difícil. Deixa eu falar aqui quem está presente na live: a irmã Érica, a irmã Isabel, Cristina Bredariol. Um abraço para todos os ouvintes lá de Mandaguari. A dona Dita também saiu do hospital, está na casa com a filha. Um abraço, dona Dita, Ailton Novaes, os irmãos que estão aqui. Estou vendo aqui a irmã Ieda, o irmão Naldo. Acho que quem mais está aí na live, irmãos, que eu não estou conseguindo ver. Um abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Amém? Que vocês tenham uma semana vitoriosa. Mas ainda não sai da live, não. Aguarde só um pouquinho que eu vou dar a bênção final. Nós vamos ouvir um louvor e eu retorno para a bênção final. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam santos. Sejam santos,
trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está pra falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar. No Monte Sinai eu vou descer, dado vem espécie eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz, e o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como um fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Jesus. Deus seja louvado. Amém. Estamos encerrando o programa Emmanuel Deus Conosco, mas antes eu quero deixar a bênção apostólica para você, a bênção final. Que o grande amor de Deus, faz uma conchinha assim, ó, que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida, que o perdão, a misericórdia do Senhor te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida também, sobre o seu lar, sobre toda a sua casa. Que você tenha um sábado abençoado, um sábado santificado ao Senhor, e a partir de amanhã que você inicie uma semana vitoriosa e abençoada. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Se você quiser nos acompanhar, eu fico muito feliz nas nossas plataformas digitais. Programa Emmanuel Deus Conosco. Então estamos encerrando o programa com a bênção do Senhor sobre nós, com uma mensagem para florescer no nosso coração durante a semana. Faça aí
um estudo, 2 Crônicas 14, 15 e o 16 também. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. E se o Senhor permitir, sábado que vem, nós estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Shalom, shalom.